hoje nós temos um novo tema começando o mês. Enchei-vos do Espírito. O Espírito já está aí. Ele já está aí. Ele já habita em nós. Mas Paulinho, nosso amigo Paulinho de Tarso, Paulinho que escreveu um monte de cartas, né, do Novo Testamento, Paulinho, amigo chegado nosso, que a gente lê sempre. Paulinho, ele diz assim, enchei-vos do Espírito. Nós já temos a segurança que, a partir do momento que nós confessamos Jesus, ele já está aí dentro. E aí, em 1 Coríntios 6,19, diz assim, não sabeis, ei você que está distraído, ei você que não está percebendo, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ei, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem nós pertencemos? A Deus. Nós somos do Senhor. Nós temos uma promessa. Quando Jesus estava nesta terra com os seus discípulos não precisavam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ele estava ali todos os dias ensinando. Mas Jesus precisava partir, precisava voltar para o Pai. E ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse habitar em nós. E para os discípulos que já tinham andado com Cristo, tinha que haver uma forma diferenciada para eles receberem o Espírito Santo, que foi o que aconteceu em Pentecostes. Só que, quando nós confessamos Jesus, acontece em nós o Pentecostes, que aconteceu com eles. O Espírito Santo vem habitar em nós. Agora, a questão é, para quê? Para que o Espírito Santo vem habitar em você? Para não ficarmos órfãos? Para que o Espírito Santo habita em você? Comece a pensar um pouco. Não é por quê, é para que. Esta é a pergunta desta noite. Para que nós vamos simplesmente nos encher e o Espírito Santo habitar em nós? O Espírito é santo. E o que o Espírito quer de nós é santidade. Santidade. Não tem como nós vermos a Deus sem a santidade. Por isso é que o Espírito veio habitar em nós, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos direcionar a andar em santidade. Pois a palavra de Deus diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Em 1 Pedro 1,15 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também em toda a vossa maneira de viver. Guarda isso. Continuando. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor está falando. E em Isaías 35:8 diz, e ali havia um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos andarão. Os imundos não passarão pelo caminho santo que conduz até ao Pai, até a Deus, que é santo. Então, para que Paulo se preocupa em nos dizer, enchei-vos do Espírito?
espírito. Não se embriague com vinho. Não se embriague com as coisas do mundo. Não se embriague com o achismo, com a autossuficiência, com a autodependência. Não se embriague com aquilo que você acha que é a sua verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade absoluta. Paulo está dizendo, não se embriague. Sede santos. Enchei-vos do Espírito. Para que o Espírito vai nos encher? Se Ele já habita em nós. O que Ele vai fazer? O que está faltando? Aonde Ele ainda não está, que Ele precisa encher? Como? Como vai ser feito isso? Se há uma questão de espírito e há uma questão humana, que somos nós de carne, de alma. E aí tem um grande entrave. Alma. A alma que não permite ser ensinada pelo Espírito. A alma que se rebelou. A alma que luta, que grita, que estremece para não bendizer ao Senhor. A alma que briga dentro de nós, querendo dirigir as nossas vidas. A alma. Davi é excelente quando briga com a alma dele, dizendo, ó minha alma, bendizei ao Senhor. Você, minha alma, precisa entender que foi Ele que te curou, que te sarou e que perdoa todas as tuas iniquidades. A alma. Há uma grande luta dentro de nós e o Espírito que é santo, que está dentro de nós, Ele quer nos ensinar a mortificar a nossa alma e o nosso espírito se elevar. E assim, nós sermos dirigidos pelo Espírito. Mas quando Paulo, ele diz, enchei-vos do Espírito. Que tamanho é esse? Que dimensão é esta? Nós recebemos o Espírito por uma medida, cada um de nós. É Ele que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos mostra o que é correto, o que não é, se nós estamos fazendo algo de errado. É Ele que fala conosco todos os dias e a nossa dependência tem que estar nele. Quando Ele fala para nós nos enchermos dele, Ele está simplesmente falando assim, presta atenção, ei você aí. Será que você tem permitido se expandir internamente? Porque antes que haja uma expansão externa, antes que nós venhamos praticar aquilo que a palavra de Deus diz, nós precisamos mudar. O nosso interior precisa ser mudado. A nossa maneira de ver o reino precisa ser mudada. A nossa maneira de ver o mundo físico, natural, que nós habitamos precisa ser mudado. A nossa maneira de ver o próximo, como o amor que foi ministrado semana passada, precisa ser mudado. E se o Espírito não tiver local, espaço suficiente dentro de nós, é a alma que vai continuar comandando. É a alma que vai dizer. E nós ainda entramos numa justificativa. Sou de Deus, sou filho, fui separado, eu estou servindo. E nos enganamos, achando que nós estamos do lado correto. Ao passo que, de repente, a gente possa estar em cima do muro. E quem está em cima do muro não está servindo ao Senhor. Quem está em cima do muro está andando conforme o príncipe deste mundo. Não vos embriagueis. Não vos embriagueis. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91, 1. Como nós vamos habitar no esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente descansará.
Como nós podemos habitar no esconderijo do Altíssimo sendo alma, sendo carne? O Altíssimo é santo. Nós precisamos ser santo para habitar no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente nós descansarmos. É impressionante como o Espírito Santo nos conduz à verdade da palavra. Como Ele quer nos ensinar o que é necessário ser tirado para que a santidade venha renascer e florescer e frutificar dentro de nós. Mas o Espírito Santo fala assim: para que nós já sabemos. Enchei-vos do Espírito, para que sejamos santos como Ele é santo. Porque sem santidade nós não veremos a Deus. Mas como nós podemos fazer isso? De que forma nós podemos fazer isso? Vamos entender um pouquinho aqui. Esse copo, do seu ponto de vista, ele está cheio ou ele está vazio? Muito bem, ele está vazio. Eu posso dizer para vocês que ele está cheio. Alguns podem concordar e outros não. É como... Fica um pouquinho em pé, seu José, por gentileza. Essa cor que o seu José está usando. Jurilene, para você, que cor é essa? Para mim é verde. Para mim é um verde, claro, verde piscina. Para uns são verde, para outro é azul. É o ponto de vista. E aí eu volto na questão da verdade absoluta. Então vamos lá. Este copo, segundo o ponto de vista de muitos, está vazio. Eu posso dizer que este copo, do meu ponto de vista, ele está cheio. Oh, doidou a pastora. Meu Deus, vamos orar por ela. Está cheio. Ele está cheio de ar. Ele está cheio de vento. Quando nós olhamos para nós, às vezes nós achamos que não tem mais nada da carne, que não tem mais nada da alma, que nós já estamos vazios da nossa alma, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, dos nossos achismos, das nossas verdades absolutas. Ao passo que está tudo, olha, camuflado, está tudo escondido, transparente como o ar. E quando nós nos deparamos diante de uma situação de afronta do Espírito Santo, opa, não, Espírito Santo, já joguei isso fora. Não, imagina, engano. Esse copo estando cheio de ar, para ele ser cheio, ele primeiro precisa ser esvaziado. Como é que vai esvaziar o ar do copo, pastora? Como é que eu vou me esvaziar? Nós não podemos esquecer que a alma é o corpo invisível, o qual nós não tocamos, mas que está lá, nos perturbando. Muitas vezes querendo dirigir a nossa vida. Muitas vezes querendo dizer o que é certo, segundo a contaminação que ela sofreu enquanto nós vivemos nesse mundo. Ao passo que o Espírito Santo, que está dentro de nós, ele vai estar simplesmente ensinando a lançar fora estas coisas para viver em santidade. E aí, voltando ao copo, agora alguns podem falar assim, eu concordo. Outros vão continuar, não, para mim está vazio. Mas vamos ver esse copo como cheio, cheio de algo invisível, que é o ar. Então comece a olhar para dentro de si. Comece a se avaliar. Comece a pensar nas suas posturas, nas suas direções, nas suas falas, nas suas atitudes, no seu sim, sim, no seu não, não. Comece a pensar e avaliar. E aí nós temos aqui um copo que está cheio daquilo que não agrada ao Senhor. Mas nós temos
alguém muito importante que já habita em nós, que é o Espírito Santo. E aí é uma questão de nós nos estremecermos. Há uma questão de nós termos um grande temor, porque quando nós pecamos, ou quando nós pensamos em algo que não santifica a Deus, nós estamos manchando o Espírito Santo que habita em nós. Quando nós falamos que vamos fazer algo e não fazemos, quando nós mentimos para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos líderes e apóstolos, pastores, quando nós mentimos para o próximo, quando nós mentimos para Deus, achando que Deus não está vendo, que Deus não está sabendo, quando nós pecamos, comece a se ver agora, manchando a santidade do Espírito Santo que habita em nós. Como é que esse Espírito, sendo santo, ele consegue encontrar um espaço dentro de nós, junto com a outra sujeira, junto com os pecados? Como ele se sente? Como nós nos sentiríamos, de repente, se nós fôssemos num lugar e nós fôssemos muito maltratados naquele lugar, e você não tivesse a opção de ir embora, você teria que ficar naquele lugar. O Espírito Santo, ele não tem opção de ir embora de nós. Jesus rogou ao Pai. Ele não orou, ele não clamou, ele rogou ao Pai para não ficarmos órfãos e ele habitar em nós. Então, quando nós pecamos e achamos que é insignificante, imagina, Deus é amor, Deus é misericordioso. Eu vou lá, Senhor, eu me arrependi, perdão, perdão, chora, perdão. Mas depois eu vou e faço de novo. Quando nós manchamos este corpo, que tem que ser santo, porque habita um santo, e ele tem que ficar escondidinho, longe do pecado, como é que ele se sente? É dessa forma que nós temos que pensar. Para nós pensarmos, para nós analisarmos, para nós verificarmos e saber, eu preciso colocar isto para fora. Isto que está invisível, que está dentro de mim, que está na minha alma, que ninguém vê, mas eu sei. Que ninguém sabe, mas eu sei. Deus sabe. As pessoas olham para mim e falam, nossa, mas está normal? Beto está normal? Veio até no evangelismo, que bênção. Está normal? Sandra está normal? Mas quando nós olhamos verdadeiramente, nós vemos que tem coisas lá dentro que precisam ser arrancadas, extirpadas de nós. E aí nós temos um Espírito que é santo. E ele chega, e ele começa a querer tomar o espaço que é dele. Por isso, enchei-vos. Ele quer tomar todos os espaços. Ele não quer que dentro de nós exista arquivos confidenciais, onde ninguém adentra, onde está fechado com uma chavinha. Não, ele quer entrar em todos os departamentos dentro de nós. E aí ele tem uma estratégia magnífica, que é o fruto do Espírito. As virtudes do fruto do Espírito. Como? O fruto do Espírito vai nos ajudar a limpar aquilo que tem nos contaminado. Como o fruto do Espírito? Vamos pensar, conseguiu a imagem que eu mandei? Vamos pensar nessa imagem. Ah, aqui. O que é isso? Uma mexerica. Mexerica, ela tem gomos. Ela tem o fruto aqui embaixo, fechadinho, e nós temos lá em cima os gomos. O fruto do Espírito, eu sempre comparo o fruto do Espírito com uma mexerica. Um fruto, uma mexerica. Que quando você abre, ela tem vários gomos, que são as virtudes do fruto do Espírito. Que é o amor, a paz. Vamos abrir em Gálatas 5:22. Ok? Então,
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí nós temos as virtudes do fruto do Espírito. Todas essas virtudes, elas são necessárias que elas estejam dentro de nós. É necessário a manifestação dessas virtudes. Vamos entender que as virtudes do fruto do Espírito traz benefício próprio para cada um de nós. Essas virtudes vão nos ajudar a mudar o nosso interior. O amor, a paz, a fé, a longanimidade. Então, é uma mudança pessoal. O fruto do Espírito, ele sabe perfeitamente aquilo que precisa ser arrancado de nós. Mas como nós vamos fazer isso? Como é que a nossa alma vai permitir isso? Então, ele vem com o fruto do Espírito. E aí, ele vai transformando-nos em pessoas amorosas, em pessoas alegres, que têm fé, que são longânimas, que são bondosas, que são mansas, que têm palavras temperadas para falar com o próximo, que é bondoso. E o que é ser bondoso? É eu fazer para o outro aquilo que ele não merece. Uau! Isso é bondade. Então, o fruto do Espírito, ele não pode só ser dentro de nós. O amor, porque eu amo a minha esposa e amo os meus filhos. E a fé, porque tenho muita fé em Deus. Esse fruto, ele tem que estar completo. Porque senão a gente cai na questão de que a alma ainda continua prevalecendo em uma infinidade de coisas dentro de nós e mandando. Então, nós precisamos permitir que o fruto do Espírito venha nos transformar. Nós não podemos ter a metade, só um gomo do fruto, só uma virtude do fruto. Nós precisamos ter todo o fruto. É um processo, não é algo, confessei Jesus, não, é um processo. Mas, se nós não temos esta consciência, nós não vamos permitir que isso aconteça. A gente só passa a viver algo diferente a partir do momento que a gente conheça aquilo. E não é só conhecer. Eu conheço e eu aplico aquilo à minha vida. Eu começo a praticar aquilo que eu conheci. Não adianta você se formar em odontologia, medicina, e você não aplicar. Você pode até ter o nome de doutor, mas você não atua, você não aplica. Você não coloca aquilo em prática. Então, o Espírito Santo, ele vem e vem com um presente para nós. Para que a gente comece a nos transformar, a permitir essa transformação. E veja bem, não é Deus que tira. Somos nós que jogamos fora. Porque nós temos o livre-arbítrio. Somos nós que arrancamos. Não adianta nós chegarmos em frente a uma casa suja, imunda, e ficar, sai sujeira, sujeira, sai daí sujeira, sai debaixo da cama sujeira, sai da pia sujeira. A sujeira não vai sair. Nós temos que entrar e limpar, tirar a sujeira. Aí a limpeza chega. Então, dentro de nós, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos ensinar e para nos mostrar como nós podemos ser cheios. Mas para ser cheios, nós precisamos esvaziar aquilo que está invisível. E aí nós vamos ficando mais cheios. E Ele nos dá algo extraordinário que é o fruto do Espírito. Todo o fruto, que são as virtudes. Caso contrário, nós vamos viver metade santo e metade não santo. Existe isso? Não existe isso. A Bíblia explica a Bíblia. Tem uma razão: sede santos como eu sou santo. Sem santidade não verão a Deus.
Até os loucos saberão o caminho santo. Então nós precisamos andar no caminho da santidade. É algo fácil de se trilhar? Claro que não, mas não é impossível. Tudo vai depender da nossa vontade, do nosso conhecimento, da questão de colocar em prática, aplicar aquilo que o Espírito tem nos ensinado. E aí nós vamos começar a jogar realmente todas, a incredulidade, a falsidade, a autodependência, a autocapacidade, a autossuficiência, a inveja, os ciúmes, o olho grande, o olho gordo, igual o povo fala, o pré-julgamento. Todas estas coisas e muito mais, o Senhor vai tirando. O desejo carnal, o pecado oculto, tudo isso Ele vai tirando. Ele vai tirando? Não. Nós vamos tirando porque Ele nos ensina o que é ser santo. Esta santidade não pode andar com esse pecado. Eu tenho a consciência disso? Tenho. Opa, vou tirar isso. Vou viver isso. A santidade no Senhor. Então nós precisamos nos encher mais do Espírito. Mais do Espírito. Porque conforme Ele vai entrando, nós vamos permitindo, Ele vai transformando através das nossas atitudes. Como estão as nossas atitudes? O ano é expandir. Como é que eu posso expandir se eu continuo olhando para o irmão e pré-julgando ele? Como é que eu posso expandir se feridas do passado ainda permeia o meu coração? Ainda me aprisiona, ainda me cega, ainda me deixa surdo. Não tem como. O Senhor é luz. A luz clareia. A luz mostra o que está escondido. Para que Ele mostra o que está escondido para nós? Para que a gente possa se livrar daquilo. Para que a gente possa jogar aquilo, entregar para o Senhor Jesus. Todas essas coisas. Sem santidade não veremos a Deus. E o Espírito, Ele habita em nós para nos ajudar nesta santidade. Sozinhos, nós não conseguimos. Agora, igreja, temos o zelo, o grande zelo, de sempre pensar e de sempre lembrar que há uma santidade que habita em nós. Há um ser que tem sentimentos, que fala, que ensina, que ouve, que conversa, que habita em nós, que é o Espírito Santo. Por isso Ele nos quer santo. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Não embriague com as coisas do mundo. Não vamos nos embriagar com a capacidade humana e o nosso achismo. Não vamos achar que já é suficiente aonde nós estamos. Não dá para viver de saudosismo. O hoje é hoje. O que aconteceu ontem, nós não vamos viver hoje. E como nós vivemos ontem, nós não vamos viver hoje. O que eu acabei de falar ali, já é diferente aqui. Já não dá para voltar. Hoje, o presente. Então, não dá para nós ficarmos remoendo o que aconteceu. O amor perdido, o emprego perdido, a mágoa sofrida, a decepção com a igreja, com o familiar, a decepção com o mundo. Esses são sentimentos que a alma quer carregar. Para que a alma quer carregar? Para nos aprisionar, para nos deixar raso ali. Não tem nada, está tudo transparente, mas está cheio de sujeira. E essa sujeira precisa ser colocada para fora. Não dá para nós expandirmos.
crescer, um ano de expansão, se dentro de nós não haver essa expansão. Semana passada nós falamos do amor, o amor uma virtude. O amor expandindo, a fé, a longanimidade, a bondade para com o próximo. É muito difícil alguém pisar no nosso calo e a gente dar o outro pé para ela pisar. É muito difícil alguém te responder asperamente e você ter palavras temperadas para responder de volta. É muito difícil, no calor de uma discussão, de algo, você ser manso, ter a mansidão para resolver aquilo, ter a paciência para conduzir aquilo. Mas é exatamente isso o que o Espírito quer quando ele fala. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, irmão. Enchei-vos, irmãos. Tira, vamos tirar, vamos arrancar. Arrancar não é cortar. Porque se nós vamos cortar uma erva daninha dentro do nosso coração, ela pode brotar novamente. Nós temos que arrancar com raízes e tudo. Não dá para deixar a raiz de amargura, de rancor, de falta de perdão, de autossuficiência. Não dá, a tristeza, a depressão. Não dá para deixar essas raízes dentro de nós. Nós precisamos arrancar. O Senhor nos dá instrumento, o Senhor nos dá espada para isso, Ele nos dá direção, Ele nos dá a palavra, para que nós possamos arrancar isso, e falar assim: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser cheio do Espírito, mas eu preciso arrancar isso. Para que eu vou me encher? Para ser santo. Como? Arrancando aquilo que não edifica. Aquilo que não traz e que não nos conduz no caminho da santidade. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos fincar os nossos pés na rocha que é Cristo. Nós precisamos entender que nós não vamos crescer se aqui dentro não mudar. Não tem como. Não tem como. Se eu não amo a mim mesma, eu não consigo amar o outro. Se eu não tenho bons olhos, eu não consigo olhar o outro e ver com bons olhos. Isso precisa ser arrancado, não é cortado, não é podado, não é um tapinha, não. Isso precisa ser arrancado. Isto é arrancado por nós. O Espírito Santo dá a direção, só que nós precisamos arrancar. Como você tem buscado isso? Se é que nós como igreja temos buscado isso. Mas o Espírito não fica só aí, porque Ele é extraordinário, Ele é fantástico. Ele vem com o fruto, para que haja uma mudança interior em cada um de nós. Mas Ele também vem com os dons espirituais, que encontramos em 1 Coríntios 12. Ele fala acerca dos dons espirituais. Aí nós vamos entrar numa outra questão. Veja que primeiro o Espírito Santo vem com o fruto e com as virtudes para nos mudar internamente. E a partir daí, isso se ir para fora, exteriorizar. E ele vem com os dons espirituais. Dentro das manifestações dos dons espirituais, todas as manifestações, todos os dons espirituais, é para uso da igreja, para a igreja. Só um é para uso próprio nosso, de edificação nossa, que é a oração em línguas. Os demais é para benefício e uso do corpo de Cristo, para o corpo de Cristo. Mas a oração em línguas, não, é para fortalecer o nosso espírito. Então, pense um pouquinho, quão inteligente, quão sábio é este ser maravilhoso que habita em nós. Ele vem com o seu fruto para nos mudar. E vem com o dom da manifestação de oração em línguas para edificar o meu e o seu espírito, para ser fortalecido. Então não é somente tirar o que tem nos aprisionado. Não é somente arrancar aquilo que tem nos paralisado. Exatamente isso. Paralisado.
Quantas pessoas querem fazer e não fazem? Quantas pessoas querem ter a sua célula, mas não conseguem? Quantas pessoas gostariam de ter vindo ontem no evangelismo, mas não conseguiram vir? Quantas pessoas estão estagnadas ali? Então não vamos permitir que esse lixo podre que está dentro de nós permaneça, que essa carniça permaneça. Nós temos que arrancar tudo, fazer uma limpeza hoje. Hoje nós vamos fazer essa limpeza. Vamos colocar para fora tudo aquilo que não tem permitido que o fruto do Espírito floresça em nós. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos arrancar com raiz e tudo. Você vai colocar para fora. Você pode sair do seu lugar, você pode plantar bananeira, você pode ficar de joelho, você pode ficar em pé, você pode chorar, mas você faça algo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos arrancar toda essa erva daninha de dentro de nós, para que nós possamos expandir internamente. E quando isso começar a crescer dentro de nós, isso vai florescer para o exterior. E nós vamos crescer. Nós vamos expandir no físico. As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: você está crescendo. Então que você possa ficar em pé agora, irmão.